E a paz do Senhor Jesus, amém? Que privilégio mais uma vez estar com vocês. Como é bom estar com vocês, que louvor tão tremendo, que cultos tão abençoados, hein? Graças a Deus. Quem esteve aqui na sexta-feira? Você foi abençoado? Recebeu algo do Senhor? Então cria uma expectativa maior para hoje, amém? A glória da segunda casa sempre é maior, né? Então vamos crer que hoje vai ser melhor. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Como o pastor falou, estamos mais alegres porque estamos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma bênção. Eu estou agora em dúvida quem é mais bonito, Rio de Janeiro ou São Francisco. Eu estou assim meio, não sei. Se for falar em inglês, é São Francisco. Em português, é o Rio de Janeiro. Para não ficar dividido, né? Aqui é um espetáculo, um lugar maravilhoso, de pessoas tremendas, pessoas maravilhosas e de pessoas com potencial que nós precisamos alcançá-los para Jesus, amém? Esse é um lugar que Deus tem um plano muito grande. E você já foi salvo? Então você vai ser o pioneiro, você vai ser aquele que vai fundamentar isso. Vamos lá, capítulo 5, no versículo 14, de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo está falando com o pessoal lá de Corinto. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Versículo 17: e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, só mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor, por um culto, Senhor, que estamos na Tua presença, louvando, te engrandecendo, Pai. E a Tua presença já é sentida nesse lugar. Nós sabemos que ela é percebida, ainda que não sintamos nada, Senhor. Sabemos que Tu já estás conosco. Mas, Senhor, é palpável a Tua presença. É palpável nos louvores. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor trará algo ainda maior para nós nessa manhã. Em o nome de Jesus te glorificamos, te exaltamos, e que eu possa ministrar conforme me convém, e que a palavra, Senhor, alcance as nossas necessidades nessa manhã. Em o nome de Jesus nós te exaltamos e te agradecemos, porque Tu és fiel e sempre responde o que nós estamos te pedindo. Em nome de Jesus, aquele que crê diz amém. Amém. Queridos, esse texto tão tremendo de 2 Coríntios, versículo 5 do 14, eu amo esse texto aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu para os seus discípulos, para as pessoas que estavam em Corinto, ele estava ensinando não uma nova doutrina, mas ele estava colocando os pingos nos is. Ele estava dizendo coisas aos discípulos, a pessoas que talvez eles não estavam entendendo ainda. Ele está falando sobre Cristo ressurreto, ele está falando sobre a nova qualidade de vida da igreja, ele está falando sobre você. No versículo 14, quando ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todo, logo todos morreram. Preste atenção, ele diz logo, quando um morreu, isso quer dizer Cristo morreu por nós, todos nós morremos na morte dele. A morte era nossa, ele morreu em nosso lugar e nos levou junto. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra no grego, nos constrange, ou constrange, constranger, ela vem de duas palavras que significa literalmente segurar junto. Significa estar apegado a uma outra coisa, segurar junto, nos constrange. Por exemplo, você pode dizer que quando ele morreu, ele nos segurou junto com ele. Preste atenção, pois o amor de Cristo nos constrange, nos segura junto. Então, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos, porque quando ele morreu, ele nos segurou junto com ele. Amém? Por exemplo,
se você dá a mão a uma pessoa e coloca o braço nela aqui, né? Aquele tipo que você coloca o braço assim do lado, você segura junto. Para onde você vai, se você é forte, a pessoa vai com você. Jesus, quando ele veio como homem. A Bíblia o chama de último Adão. A Bíblia diz que ele é aquele que viria cumprir o que o primeiro falhou. Jesus Cristo, o homem perfeito. Adão, o homem que era perfeito, mas desistiu da perfeição. Jesus não, aquele que cumpriu a perfeição. Jesus é aquele que veio para morrer em nosso lugar. E quando Jesus veio, ele deixou sua glória. E quando ele foi à cruz do Calvário, nós não temos como não estar na cruz com ele. Nós não temos como não ir à cruz com ele. Mesmo que você nem salvo seja ou nunca entregou a vida a Jesus, ele te constrangeu e te agarrou junto com ele. Na cruz do Calvário, aquela sentença de morte era tua. Por isso você está junto com ele. Então, quem você era antes de Jesus, morreu quando você encontrou com ele. Amém? Amém. Quando você encontrou com Jesus, a sua vida pecaminosa foi cravada na cruz com Jesus. Por isso que a Bíblia vai falar, nós somos novas criaturas. Mas preste atenção, vamos pensar aqui direito. Quando você veio a conhecer Jesus, mudou alguma coisa para melhor na sua vida e no seu viver? Você tinha uma vida que era inferior à vida que você tem hoje, sim ou não? Então, no momento em que Cristo nos conduziu ao Calvário, à cruz com ele, porque lá no tabernáculo de Moisés existiam os sacrifícios, e se você for olhar como foi criado o tabernáculo de Moisés, quando Deus deu a visão a Moisés na montanha, o tabernáculo teria que ser construído de dentro para fora, da arca ao átrio. Isso significa que ele veio até nós. Isso significa que nós não o buscamos primeiro, mas ele que primeiro nos buscou. Você está compreendendo? E a Bíblia diz que o sacrifício não era de dentro para fora, era de fora para dentro. Isso representa que nós agora, porque ele veio do templo afora nos buscar, ele nos segurou junto. Então nós agora vamos entrar pelo átrio, o sacrifício. Nós vamos passar pela pia, nós vamos nos lavar dos nossos pecados. Nós vamos comer do pão da vida. Nós vamos estar junto com o candelabro, com as 7 alianças de Deus. Nós vamos passar com a oração para Deus. O véu se abriu e nós estamos diante de Deus. Porque ele foi lá fora, segurou junto conosco, como sumo sacerdote, ele fez o sacrifício e nos deu livre acesso. Pois o amor de Cristo nos segura junto. Preste atenção. Nós éramos inferiores. Mas a partir do momento em que fomos à cruz com ele, a partir do momento em que chegamos pelo sacrifício ao Santíssimo Lugar, nós saímos de lá renovados. Nós saímos de lá com uma nova vida. Nós não temos mais a velha e antiga vida. Agora nós temos um novo viver em Cristo. Nós não vivemos mais aquela prática que vivíamos antigamente. Preste atenção, antes nós não tínhamos poder para nada. O poder que nós tínhamos era poder de não ter poder para nada. Mas hoje não. A Bíblia nos deu poder. A Bíblia diz que nós fomos ungidos. Diga, eu fui ungido. Não atenda se não for Jesus. Diga, eu fui ungido. Eu vi isso num filme, eu estava querendo fazer aqui nos Estados Unidos. Então, amém? Preste atenção. Nós, inferiores, morremos e quando ressurgirmos, superiores? Você é uma nova criatura, sim ou não? Amém? Muito bom. Então a Bíblia vai falar aqui no versículo 15, continuando. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Isso quer dizer, quem vive para si mesmo ainda está na antiga vida. Se morreu com ele, não vive mais para si mesmo, agora vive junto com ele. Olha o que ele vai continuar dizendo. Mas para aquele que por eles morreu, eita coisa maravilhosa, e ressuscitou. Versículo 16, esse versículo é show de bola. Lá no Rio de Janeiro o povo tem essas linguagens, né? É um espetáculo. Ele diz assim, versículo 16, assim que, pelo amor de Deus, nós, daqui por diante, a ninguém, quem são nós? Quem somos nós? Nós que nascemos de novo. Diga, eu nasci de novo. Preste atenção. Assim que nós que nascemos de novo, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Não. Está falando assim, o irmão é carnal, não conhece a carnalidade do irmão. Não é isso.
Olha o que ele está dizendo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste morto. Preste atenção. Quando você morreu com Cristo, você morreu na sua carnalidade. Não quer dizer que você não tem um corpo, não quer dizer que você não tem uma vida e desejos certos e errados, não é isso. Mas está dizendo que você tem uma nova vida espiritual. Está dizendo que você é uma nova criatura espiritual. Então a Bíblia está dizendo, se você conheceu fulano antes de Cristo, então agora você precisa conhecer de uma maneira diferente. Não pela carne, não segundo a carne, mas segundo o que já aconteceu em Cristo Jesus. Conheça a pessoa segundo a nova criatura que ela é. Conheça a pessoa segundo aquilo que Deus falou sobre ela. Isso quer dizer, olhe e pense bem das pessoas. Olhe e faça o que Jesus fazia quando olhava para você. Confie que vai acontecer. Amém? Entre outras palavras, como diz um amigo meu, não seja ateu do ser humano. Hoje o homem está fazendo tantas coisas erradas, que as pessoas hoje elas não acreditam mais em pessoas. O ser humano não vale nada, o ser humano não presta, isso, aquilo, outro. A Bíblia está dizendo que nós, irmãos, entre irmãos, nós devemos olhar um para o outro e ver não mais aquele irmão que conhecemos antigamente, mas o novo irmão, o novo você que está aqui aflorando para que todos conheçam. Amém? Eu lembro que quando eu nasci de novo, por causa da palavra do Senhor, pessoas passaram a não reconhecer quem eu era. Porque era uma nova vida. Quem passou por isso aqui? Eu fui o primeiro na minha casa. O primeiro a me converter. Eu me converti, fui a uma igreja levantar a minha mão, mas eu me converti lendo a Bíblia sozinho em casa, de joelhos. Não sabia nem fazer uma oração, rezei um Ave Maria. Mas Jesus já me perdoou. Porque era o que eu sabia fazer. Mas eu peguei a Bíblia de joelhos e falei, Senhor, eu reconheço que a Tua palavra é a verdade. Eu quero Te fazer como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero abandonar o meu pecado e quero Te servir para sempre. Foi dessa maneira que eu me converti. Num quarto, sozinho. E depois eu fui à igreja quando disseram, agora quem quer entregar a vida a Jesus? Eu falei, eu! A igreja era muito tradicional. Daqui a pouco perguntaram, tem mais alguém? Eu falei, eu? Você não está vendo, não? Eu gritei para o pastor isso. Porque eu queria que as pessoas soubessem o que tinha passado dentro de mim. Eu queria que eles me conhecessem, não segundo quem eu era, mas segundo agora o novo Jânio César que estava nascendo. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. Você tem um novo início. A vida que Deus deu a Adão e ele perdeu, Deus nos deu em Cristo Jesus uma nova oportunidade de sermos aquilo que fomos projetados por Deus no plano original. É uma nova chance, é um novo começo. Você não deu certo, mas o novo você está certo de dar certo. Quantos podem dar um glória a Deus? Então nós éramos, segundo a lei, nós tínhamos as maldições da lei contra nós. Mas quando nós nascemos de novo, nós temos agora a nova lei do Espírito e de vida. A lei que traz vida sobre você. A autoridade de governarmos e reinarmos em vida está sobre a sua vida. Aí a Bíblia diz aqui, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos, preste atenção que agora vamos entrar em uma outra parte. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Jesus entrou na história. Diga comigo, Jesus entrou na história. Quando Jesus entra na história, não complica, melhora. Mas esse texto, ele é alvo de interpretações. Algumas pessoas dizem, olha, se você era carnal quando encontrou com Jesus, se esquece disso. Agora seja espiritual. Não, quando você encontra com Jesus, você deixa de ser carnal. Você não encontra com Jesus carnal. É sem Jesus que é carnal. Entendeu? Quando encontra com Ele, já é espiritual. O encontro com Cristo já te faz ser alguém espiritual. Não quer dizer que você não tinha um espírito. Isso quer dizer que você vai viver agora pelo Espírito. Amém? Amém. Preste atenção. A Bíblia está falando, Paulo está falando. Quantos sabem que Paulo foi contemporâneo um pouco de Jesus, mas Paulo não conviveu pessoalmente com Jesus? Você sabe disso? Acredita que a idade de Paulo e de Cristo era muito parecida. Alguns acreditam que era até exatamente igual. Não se sabe dizer, mas poucos anos, 4 anos, 2 anos, 3 anos de diferença. Paulo deveria ser mais novo. Mas preste atenção. Paulo, ele está escrevendo para pessoas que conheceram Jesus fisicamente. Ele está escrevendo para pessoas que talvez andaram com Jesus.
que talvez o viram face a face, que talvez conversaram com ele, como os apóstolos, como Pedro, como João. Por exemplo, se você for olhar o que João, Pedro e os apóstolos, eles escrevem, é correto, é bíblico, é tudo o que a palavra fala sobre Jesus Cristo, homem. Os discípulos olharam porque eles esperavam de um novo Davi. Eles estavam esperando de um novo rei. Um rei que viria para tirá-los da submissão a Roma. Um rei que mostraria a todos quem Israel era. Então eles confiavam muito na questão do exército de Jeová, na questão da carne. Então quando Pedro e os discípulos viram Jesus ressurreto, a primeira coisa que fala em Atos dos Apóstolos é agora que vai restaurar o reino a Israel. E o Senhor responde e diz assim: rapaz, não pensa nesse negócio agora não. Deixa de pensar em luta, deixa de pensar em fight, nessas coisas tudinho. Agora você vai receber o Espírito Santo. E você vai ser testemunha. Você vai receber um poder não da espada, mas agora da espada do Espírito de Deus. Entre outras palavras, procura saber que espírito você faz parte, pelo amor de Deus, rapaz. Você está compreendendo? Os discípulos, eles conheceram o homem ungido Jesus. O Cristo prometido. Porém, a Bíblia diz, abra lá em Filipenses 2. Aleluia. Deus é bom. Amém. Filipenses no capítulo 2. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje com nossas vidas. Vocês estão empolgados, eu estou percebendo, eu também. Esse louvor foi maravilhoso. Filipenses capítulo 2. Eu estou me segurando aqui para não plagiar a mensagem de inglês do pastor Fernando, porque quando você vê uma mensagem boa, você fica tinindo para pregar ela, né? Aqui não, mas talvez em outro lugar, né? Mas eu sempre digo quem foi que pregou, viu? Eu tinha um pastor, me treinou no ministério, pastor Isaac, ele está lá em Portugal. Ele fez uma coisa muito interessante. Ele fazia assim, ele tinha que pregar muito na igreja, tudo, e tinha as conferências, ele estava sempre estudando. Aí um dia ele chamou, tinha um irmão nosso que é pastor, que é mestre na palavra, e ele me chamava, ele gostava de ouvir o que eu pregava, a gente novinho na igreja. Aí ele chegou e disse assim: olha, sobre esse texto, o que você conhece? Aí era um texto que eu tinha uma mensagem. Falei: pastor, esse texto foi escrito para o povo assim, assim, na época tal. Aí fui explicando, e ele anotando. Aí eu disse: inclusive eu já preguei uma vez sobre esse texto. Aí ele: ok, a partir desse dia você está proibido de pregar sobre isso. Eu falei: por que está errado? Ele falou: não, eu vou pregar. Quando eu explodir com a mensagem, você volta a pregar. Que é isso, pastor? E ele pegava as mensagens e ia, só que ele dizia: isso aqui eu aprendi, que fulano, ele falava, né? E a gente olhava, ele estava pregando, falando aquelas coisas. Uma grande bênção de Deus, pastor Isaac. Graças a Deus pela vida dele, amém? Capítulo 2, versículo 5. Preste atenção. A Bíblia diz que no início, de eternidade em eternidade, Jesus existe. Por quê? Porque ele nunca foi criado. Na verdade, ele é o Criador. Quando a Bíblia diz que, a palavra disse que Deus disse: haja luz e houve luz, você vê ali o Espírito pairando sobre a face das águas, você vê a palavra, que é Jesus sendo liberada, e Deus falando a palavra. E a Bíblia fala que a palavra de alguém é exatamente quem alguém é. Vocês que são estudiosos aqui do hebraico, a palavra davar, a palavra é literalmente a extensão de quem você é. Jesus é Deus, é a extensão de Deus aqui na terra. Jesus, ele, como disse, eu falei no último culto, ele pôs uma face em Deus. Jesus é Deus em carne. Porém, a Bíblia diz, no versículo 5, que ele sendo o Criador dos céus e terra, ele sendo quem ele era, ele existindo antes de tudo, porque ele é, e ponto final. No capítulo 2, versículo 5, olha o que Paulo vai falar: haja em vós, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo quem ele era, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não veio na terra para viver como Deus. Mesmo sendo quem ele era, é como esse templo com todas essas luzes apagadas. A energia está lá, o poder está lá dentro. Mas ele não ligou a luz. Ele não veio e fez tudo: eu sou Deus. Não. Por acaso, se eu chamasse aqui, não viria uma legião 12 legiões de anjos? Ele preferiu não usar esses artifícios. A Bíblia diz que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ele precisou ser ungido como homem.
porque o sacrifício necessário era de um homem. Você está compreendendo? Mas, para que nós tivéssemos acesso ao céu, porque Deus não podia mais estar na carne humana, ele veio como homem, porém Deus dentro dele, quando ele entra no céu como homem, nós agora podemos também entrar no céu como homens. Você está compreendendo? São trocas que Deus é inteligente demais. Vamos pular isso aqui. Versículo 2, capítulo 2, versículo 5 ainda. Então, ele diz no versículo 7, vamos para o 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não aniquilou que ele era Deus. Ele se esvaziou. A energia está lá, o poder está lá. Ele não ligou a luz. A luz brilhou por causa da unção sobre ele, por causa de quem ele era no seu caráter. Mas ele não veio, ele não podia estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Os gregos queriam ver, ele não podia. Por quê? Porque era um homem. Ele limitou-se a ser igual a você. Só que era poderoso. Por quê? Porque ele nunca pecou. E ele foi ungido com a unção sem medida. Preste atenção o que diz mais. Versículo 8. Versículo 7 ainda. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Isso aqui todos nós entendemos. Jesus veio, Jesus se humilhou, se esvaziou. Isso é normal. Paulo está dizendo uma coisa. A ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se você conheceu Jesus? Não é que você conheceu na sua carnalidade. Não. Se você o conheceu fisicamente. Se você o viu como ele veio. Se você esteve face a face com ele. Se alguém que eu estou falando um dia viu Jesus pessoalmente, como Pedro e como João, esquece disso. Aí você diz, misericórdia. Não, ele está dizendo, aquela versão que ele veio para a terra foi uma forma limitada de quem ele era. Eu não sei se você está entendendo. Paulo está dizendo, ele não mudou, mas ele não tem mais os limites físicos que ele tinha quando vivia aqui na terra. O Cristo que se mostrou a Pedro e a João foi o maior homem que viveu nessa terra. Ungido, santo. Flávio Joséfos, um grande historiador, disse, você podia não acreditar nele, mas se olhasse nos olhos dele, você balançava. Você começava a pensar, não, ele é diferente. Na cruz do Calvário, um ladrão olhou para ele nos olhos. E começaram a falar em reino. No momento da dor, eles estavam falando em reino. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Imagina, crucificado, falando em reino. Ele veio como ninguém foi nessa terra. Ele veio para cumprir o que Adão não conseguiu. A Bíblia o chama de último Adão. Só que quando ele morreu, e nós morremos com ele, ele nos deu o direito, e a igreja hoje, diga, eu sou o corpo de Cristo. Então diga, eu sou exatamente como ele foi aqui na terra. Então como Jesus veio para ser aqui na terra, quando ele ressuscitou, ele te deu o mesmo direito. Somos novas criaturas. Nós somos agora filhos de Deus, conforme Jesus. Então aquilo que Adão perdeu, Jesus nos deu de volta. Então se nós somos, diga, eu sou o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, quem é o último Adão hoje? A igreja. Então o poder que o primeiro Adão desperdiçou, o último Adão, último, não o segundo, porque não haverá um terceiro. O poder que o último Adão, ele usou, a Bíblia diz, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ides, quer dizer, a autoridade, o poder que eu tenho, agora vocês também têm. Ele nos colocou como o último Adão. Nós somos o seu corpo. Ele é a cabeça. A palavra está dentro de nós. Temos a sua mente e temos o seu nome. Quando ele olha para nós, o sangue dele nos cobre e Deus vê o próprio Cristo. Não por causa das nossas qualidades, mas por causa do sangue de Jesus Cristo. Você está compreendendo? Mas isso aconteceu porque nós éramos inferiores. Morremos a vida inferior para ressurgirmos numa vida superior. Ok? Só que Jesus é a palavra, Criador de céus e de terra. Paulo está dizendo, se você o conheceu fisicamente, essa parte física, que ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que ele não podia fazer tudo o que ele quer fazer, porque ele era um homem que dependia da unção, mesmo sendo a divindade aqui na terra, ele resolveu vencer o diabo numa forma limitada, pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha para o diabo. O diabo perdeu para alguém que se limitou a ser o homem.
E aí a palavra está dizendo, Paulo está dizendo, se você conheceu ele desse jeito, era maravilhoso. Ele era lindo e tremendo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu conheci Jesus, e ele não é mais aquilo, porque ele não tem mais os limites físicos, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele disse que ali está no nosso meio. João, se você o conheceu, e colocou a sua cabeça sobre os ombros dele, você lembra que ele era um homem comum? Abra lá em Apocalipse, João vai falar como ele é hoje, João vai falar sobre Jesus Cristo hoje. Apocalipse capítulo 1. Quem está compreendendo? Amém. O que eu quero te falar é, se você já é apaixonado por Jesus, se você olhou os evangelhos e disse, pelo amor de Deus, ninguém foi dessa maneira, você tem que saber que ele está além do que você vê nos evangelhos. Ele está como está em Apocalipse. Ele está como está nas cartas de Paulo. Porque os evangelhos é o homem cumprindo a missão. Mas no Apocalipse é o Cristo glorificado. Amém? Preste atenção no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Isso é João. João que colocava a sua cabeça no ombro de Jesus. João que conversava com ele. O mesmo João que o conhecia há tempos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. Ele vinha com sua roupa normal, de judeu daquela época. Mas olha como hoje ele vive. E cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Isso quer dizer, ele não é aquele judeu comum daquela época, que as pessoas olhavam, não viam a sua glória, não queriam muita coisa com ele quando ele foi crucificado, o rejeitaram, como dizem Isaías. Não, ele não está mais daquela maneira. Ele ressuscitou. Olha o que ele diz aqui na palavra. As suas cabeças e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos não eram simplesmente aqueles olhos que eu conhecia antigamente. Não. Hoje em dia, seus olhos são olhos como a chama do fogo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz não era a voz de um homem comum. Era a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia! Quando o vi, João que o conhecia, João que estava do lado dele, que colocava a cabeça no seu ombro, ele diz, quando eu o vi, preste atenção, Jesus veio como o último Adão. Quando ele ressuscitou, diga comigo, nós somos o último Adão. Só que a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Assim como ele é. A Bíblia diz que nós somos exatamente como Jesus quando veio. A diferença é que ele nunca pecou. Não é assim? Só que lá em 1 Coríntios 15, vai falando sobre como Jesus está hoje, com o corpo glorificado, que nós um dia venceremos a morte. E aí a gente também não vai precisar mais. Nós não temos mais problema com a questão física. No novo corpo. Por isso que a Bíblia diz, assim como ele é, nós haveremos de ser. Isso quer dizer, ele se fez igual a nós. Nos levou ao seu nível, mas ele está num nível maior. E a Bíblia diz, assim como ele é, nós haveremos de ser. E reinaremos sobre a terra, diz a palavra do Senhor. Preste atenção. E aí Paulo... A ninguém conheçamos segundo a carne. Se você conheceu Cristo segundo a carne, já agora não mais. Jesus que me apareceu, que falou comigo na estrada de Damasco. Jesus que fala comigo todos os dias. Ele não tem mais aqueles limites que ele tinha quando veio aqui na terra. Aquilo ali foi para nos salvar. Hoje, ele é tudo o que ele tinha deixado de ser. Ele voltou a ser. Preste atenção que eu vou falar sobre isso ainda. Versículo 16. Tinha nas mãos direita 7 estrelas, da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Preste atenção.
Jesus, quando estava aqui na terra, ele fluía pela unção do Espírito. Mas ele era um homem. Deus dentro dele. Mas ele manifestava a bondade de Deus mediante a forma humana. Por isso que ele é chamado de Deus Emanuel, Deus em carne. Preste atenção. Quando João o viu, ele não era aquele homem, pobrezinho nasceu em Belém. Não. Quando eu vi, eu caí como morto. Imagina, João, um crente, apóstolo, discípulo de Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio. Quando viu na maneira que ele está hoje, quando o conheceu ressurreto, caiu como morto. Você que tem o Espírito dentro de você, o Espírito de Deus, que hoje não é fulminado mais na presença de Deus. Não é assim? Mas João caiu. Imagina o diabo, quando vê aquele que tomou as chaves da morte e do inferno. Aquele que a profecia de Gênesis 3,15 fala que esmagou a cabeça da serpente. Imagina nisso. O que eu quero dizer para você é, não fica pensando que você tem um Salvador, que simplesmente você tem que pensar assim, como alguns pensam. Se eu vivesse na época de Jesus, ia ser tão melhor. Não ia ser. Talvez você nem o conhecesse. Talvez você não fosse nem crente. Por quê? Porque você tinha que ir onde ele estava. Você tinha que ir para Israel. Por isso que até hoje as pessoas fazem a peregrinação a Israel achando que chegando lá algo vai melhorar nas suas vidas. Não. Você vai chegar e vai entender mais coisa, é verdade. Lá a Bíblia se explica no olhar. Lá você vai ver a atmosfera é diferente mesmo, você vai perceber. Tem a questão psicológica também. Mas você vai começar a compreender coisas bíblicas, é verdade. Mas você não precisa ir lá para saber quem é Jesus. Porque antes, todos tinham que ir atrás dele. Hoje, ele está em nosso meio. O que Paulo está dizendo é, ele não ficou preso lá. Ele não é aquele corpo humano que vocês conheceram. Não. Ele ainda tem as marcas. Mas quando os discípulos estavam orando, as portas fechadas, ele não precisa mais de porta. Ele não precisa mais do templo. Ele pode estar onde ele quiser, porque ele não está mais ligado ao nosso tempo, mas ele agora está ligado ao tempo dos céus. Volta para Filipenses, por favor. Eu estou terminando. Hoje eu garanto a você que eu termino menos de 5 vezes. Já viu o que o pregador faz? Estou terminando. Daqui a pouco ele termina mais outra vez. Daqui a pouco ele termina de novo. Lá para a 5ª ele encerra. Vamos para Filipenses. Quem está compreendendo, dá um glória a Deus. Se eu pudesse viver na época de Jesus, aqueles milagres que ele fazia. Querido, nós estamos aqui louvando ao Senhor, em Salvo São Francisco, na Califórnia. No mesmo instante, tem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, tem pessoas adorando ao Senhor, tem pessoas louvando ao Senhor, lá na Ásia, lá no Brasil, lá no sul dos Estados Unidos, lá no centro dos Estados Unidos. Nesse mesmo instante, em todo o mundo, ele é adorado. Por quê? Porque ele não ficou daquela maneira. Eu queria ir naquele tempo. Você está vivendo no melhor tempo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas ainda não lhe mataram. O tempo de Jesus, mataram a ele. Era um pouquinho mais difícil. Hoje, ele te fez ser quem ele era. Amanhã, quando nós estivermos na glória, ele te fará ser quem ele é. Você está compreendendo? Aleluia. Vamos lá. Aí não fica pensando, e esse problema? Se Jesus estivesse aqui, ele ia pegar um pouco de lodo e ia botar nos meus olhos para poder ver. Você não precisa mais disso. Ainda que Deus possa guiar alguém a fazer algo dessa maneira, você não precisa mais disso. Ele está onde você está. Ele vai onde você vai. Nunca te abandona. Nunca vai te abandonar. Sempre estarei convosco. Presta atenção, vamos para Filipenses ainda, capítulo 2, porque a gente leu o capítulo 2 até o 7. Do 2 ao 7, até o 8 na verdade, até o 9. Nós lemos até o 8.
e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui foi Jesus. Presta atenção. Você era inferior. Quando você morreu e ressuscitou, você levantou de uma forma superior. Sim ou não? Jesus era a palavra, criador dos céus e terra. Ele se fez homem, ele ficou inferior. Aí ele veio. Aí a Bíblia diz que ele morreu nessa inferioridade. Com isso que ele veio, ele conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha para todos nós. Como homem, ele morreu. Diga comigo, ele morreu. Você ressuscitou acima. Vamos ver o versículo 9, o que vai dizer? O versículo 9 fala de Jesus hoje. Até o versículo 8 fala de Jesus ontem. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus os anjos, na terra os homens, debaixo da terra os demônios, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que ele era, tudo que ele deixou, tudo que ele se esvaziou, ele se encheu de volta. Tudo que ele deixou por amor de nós, ele tem de volta. Aquilo que ele era, aquilo que ele foi, aquilo que ele criou, tudo agora ele é de novo. Ele deixou a sua glória, ele tem a sua glória. Ele deixou o seu poder, ele tem o seu poder. Aquilo que ele era antes da fundação do mundo, ele é hoje nas nossas vidas. Não servimos a um Jesus, a um Deus limitado. Nós servimos aquele que se humilhou, mas foi exaltado. Ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo problema, de todo nome que se possa nomear. Aquilo que ele era nos céus, ele veio ser como um homem, mas ele reassumiu. Está sentado à destra do Pai. E as pessoas ficam. Eu lembro que quando passei por dificuldades, as pessoas chegavam para mim e diziam, não haverá saída. Eu dizia, haverá sim. Por quê? Porque Jesus é Deus. Não há limites para quem Ele é hoje. Tudo Ele fez bem como homem. Imagina como um homem glorificado. Imagina como ele está hoje. Imagina a tua situação quando olha para os olhos como chama de fogo. Pelo amor de Deus, a dúvida passa a ter dúvida. O espírito de medo fica com medo. Fala com a dúvida, eu estou com dúvida, a dúvida diz eu estou com medo. E um fica dizendo para o outro, eu estou com dúvida, eu estou com medo. Não, mas vamos embora, que é ele mesmo, vai embora. A enfermidade fica enferma. O diabo fica endemoniado. É verdade. Diga, o nome de Jesus está sobre mim. Eu não tenho tempo para te explicar tudo, mas eu vou terminar com essa parte. Segunda vez que eu estou terminando. O nome de Jesus, diga, eu tenho um nome de Jesus. No Velho Testamento, quando havia as guerras, você lembra das guerras do Velho Testamento? Você lembra como era na época das guerras antigamente? Que ia alguém com uma bandeira, um porta-bandeira na frente, que representava o exército. Você lembra disso? Já viu aqueles filmes da Idade Média, como Cruzada, aquelas coisas tudo? Que o pessoal ia... Aquilo ali vem desde a época das guerras de Israel, dos filisteus. Era daquela maneira. O exército vinha, mas primeiro vinha o porta-bandeira. Ele vinha com uma bandeira. Em Israel... Eles receberam, depois de um tempo, uma bandeira que tinha a estrela de Davi. Por isso que aquilo ali é tão importante, aquela estrela de Davi. Tem uma representação muito grande. Porque a estrela de Davi representava o Deus que Davi servia. Está compreendendo? Quem diz que o Senhor é nossa bandeira, Jeová Nissi, é Moisés. Mas quando vem aquela bandeira que representa a estrela de Davi, que a estrela de Davi representa quem? O Deus de Davi. Quando chegava o exército de Israel, não importa se o outro exército é 10, 15 vezes maior, quando eles olhavam e viam a bandeira, diziam, olha, o exército é pequeno, eles não são tão fortes, mas olha a bandeira do Deus deles, é Jeová dos exércitos. Não há como vencer.
Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca foi derrotado. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Deus dos deuses. Ele é, o que era e o que há de vir. Não há como vencer. E aí, o exército de Israel, eles tinham as direções e tiveram uma batalha que eles ganharam lá, Judá ganhou, cantando. E pareciam que estavam destruídos num dia, porque os 3 exércitos eram maiores do que eles, só tinha um que era menor que eles, os outros 2 eram maiores. Mas quando eles começaram a cantar, diz que os outros se mataram, então aparentemente eles estavam derrotados. No outro dia eles tinham 3 dias de despojos riquíssimos. Olhe para a situação que está acontecendo hoje como um momento que vai chegar o despojo. Olha para a situação, não vai destruir a tua vida. Amanhã está chegando a colheita, amanhã você está pegando o despojo. O que você faz? Você louva ao Senhor, diga, o nome do Senhor está sobre mim. Quando a palavra diz que o nome de Jesus foi nos dado, está dizendo que nós temos Jeová Nissi, porque Jesus é Jeová Nissi com o seu nome sobre nós. Porque quando as enfermidades, os problemas, tudo olham para nós, ela nos vê que somos pequenos, vê que nós somos como Adão era, vê como nós somos, vê os nossos erros, tudo. Mas sobre nós existe um nome, sua bandeira, Jesus Cristo, vencedor, está sobre nós. O diabo olha e diz, eles são pequenos, eles não têm tanto poder, mas olha a bandeira deles, olha quem está sobre eles. Eu já perdi uma vez, eu desisto. Por isso que a palavra do Senhor diz em Efésios, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra fugirá de vós no grego quer dizer, ele vai fugir desesperadamente. Ontem eu falei alguma coisa que eu ouvi de um pregador, e isso é tremendo. Em Cristo Jesus, você não é mais a vítima. Em Cristo Jesus, o som de vítima da sua voz foi tirada. Em Cristo Jesus, você ressuscitou e Ele ressuscitou. Nós não somos a vítima. O diabo é a vítima. Você está compreendendo? Dê um glória a Deus bem alto. Vamos voltar para o texto que é a última vez que eu vou terminar. Filipenses capítulo 2. Oh Jesus, as muitas línguas me faz delirar. Vamos lá para 2 Coríntios 5. Aleluia. Saiba de uma coisa. É possível. É difícil? É possível. Nunca falou que seria fácil, só falou que era possível. Vai acontecer. Não há situação difícil, tão difícil que ele não possa mudar. Por quê? Porque ele não ficou preso em Israel. Ele não fica preso às portas. Ontem eu ministrei lá em São José e eu falei uma coisa que não tinha falado na vida, sobre aquele homem que 4 pessoas trazem aquele paralítico e quebram o telhado da casa de Jesus em Cafarnaum. Você lembra disso? Jesus é aquele que abre e que fecha a porta. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Não é assim? E se não tem porta, a fé faz que você entre até pelo telhado, pela porta, por qualquer que seja o lugar. Deus abre uma porta para você onde não tem porta. Olha o que diz a palavra no versículo 16. Então vamos entender agora. Assim, daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, Ele foi tremendo. Ele foi nosso Salvador. Ele é tudo aquilo que a palavra diz que Ele é. Mas já agora, Ele não tem mais aqueles limites que Ele tinha. E assim, que se alguém está em Cristo, inclusive o próprio Jesus, que está em Cristo, amém? Ou não? Ele é o primeiro a estar em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que todas se fizeram novas. Não volta ao passado de derrota para tentar explicar por que está perdendo hoje. Olha para Ele. Porque se você é hoje alguém especial, será mais ainda amanhã. Sempre olha para aquilo que Ele fez e que disse que faria. Mostra a situação que os olhos dele têm chama de fogo. Mostra aos problemas, a enfermidade, a falta, a miséria, o que tenta assolar a sua casa. Mostra a ela como Jesus está hoje. Vai correr desesperadamente. Você está compreendendo? Eu quero chamar aqui o grupo de louvor, por favor. Eu quero que nós louvemos ao Senhor por essa palavra. E eu creio que nessa manhã, Deus está construindo em nós uma fortaleza ainda maior.
Deus está fazendo de nós verdadeiros discípulos. Último Adão. Preste atenção, Jesus andou sobre as águas. Sim ou não? Jesus andou sobre as águas? Ah, porque ele era Deus. Mas ele andou sobre as águas porque era um homem ungido. Ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele não andou sobre as águas porque ele invocou, agora eu viro Deus. Andou sobre as águas. Não. Porque Pedro andou sobre as águas mesmo sem ser Deus. Quem está compreendendo? Você está compreendendo, sim ou não? Se Pedro andou pela fé sobre as águas, Jesus, como o último Adão, vem andando sobre as águas. O último Adão só podia fazer em poder o que o primeiro podia. Sim ou não? Preste atenção. Quer dizer que a Bíblia diz que Jesus, quando estava criando junto com Deus, Elohim, o Deus Trino, façamos um homem à nossa imagem, espírito, conforme a nossa semelhança, intelectualidade, capacidade, governo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra e tudo que se move pela terra. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor. A terra deu ao Filho dos homens. Isso quer dizer, o governo vem do reino que está nos céus. Nós somos os primeiros ministros que governamos a terra. Está compreendendo? Jesus andou sobre as águas porque ele era Jesus ou porque ele era o homem perfeito? Porque ele era homem perfeito. Eu vou falar uma coisa, só para vocês ficarem pensando, ok? Eu não vou afirmar. A Bíblia diz que Adão deu nome a todos os bichos. Sim ou não? Já viu o tamanho do mundo? Na época, um continente só é outra coisa. Já viu o tamanho do mundo? Já viu o tamanho das coisas? Dos peixes do mar? O oceano era um só, gigante. Como ele conseguia ir ao mar e dar nome aos peixes? Como? Eu não sei. Eu não sei se ele tinha um fôlego absurdo. Mergulhava? Não sei, eu acho que não. Mas olhando para Jesus andando sobre as águas, como um homem, dá para imaginar que Deus criou os homens para dominar a terra. Se possível for, andar sobre as águas. Quem está compreendendo? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Oh Pai, obrigado. Obrigado por tua palavra. Levante suas mãos, agradeça. Agradeça. Não há nada impossível. Não há nada com dificuldade demais. São difíceis. Tem de bom ânimo, ele venceu. Ele te deu a autoridade de ter a mesma vitória que ele. Em Cristo Jesus, as situações são a vítima. Você não é mais a vítima. Fale como vitorioso. Fale como o vencedor. Fale como quem foi recriado. Esquece de como você era. Você é vitorioso. Em nome de Jesus. Eu oro agora. Aqueles que têm problemas, coisas específicas, para que sejam resolvidas esses dias. Ah, é impossível. Ah, é difícil demais. Jesus, ele vai lá. Preste atenção, quando Jesus disse ao homem centurião, eu irei lá curar o teu servo. O centurião falou assim, basta uma palavra. Porque a palavra é exatamente quem a pessoa é. Quando você libera a palavra de Deus, escute essa, é uma visita pessoal de Jesus. Se você fala a palavra e libera, ela vai lá onde você liberou. Se é a palavra de Deus, ela chega como se tivesse carne, diante da situação, porque o próprio Jesus e a palavra são o mesmo. Quando você confessa o que está escrito a teu respeito, crendo com o coração, Jesus vai lá, pessoalmente. Mas como se ele está no céu? Mas ele não tem mais esse limite. Em nome de Jesus, regularização chegando sobre a sua vida. Liberação sobre a sua vida.
Em nome de Jesus, todo problema de droga caindo por terra na sua família agora, em nome de Jesus. Liberamos uma palavra, não aceitamos sobre as nossas famílias o império das trevas, nós já fomos transportados para o reino. Eu libero agora uma palavra de cura sobre o seu corpo, uma palavra de cura sobre a sua família, uma palavra de cura sobre os seus entes queridos. Agora nós cremos e por isso nós falamos, está feito. Em nome de Jesus. Favor com os homens, diz o Senhor. Favor com os homens, mas ele não é nem crente, mas Deus sabe falar com crente e não crente. Favor com os homens. Favor com os homens, favor com os homens, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Senhor, lembra, Senhor, aquela pessoa, o nome dessa pessoa, aquele que está querendo contratar, Senhor, coloca esse nome agora, a ficha na frente daquela pessoa, e que a porta de emprego bata na porta dos nossos irmãos. As portas do Senhor, elas batem nas nossas portas. Em o nome de Jesus. E agora nesse momento, se você está aqui enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Eu quero olhos vendo perfeitamente, eu quero ouvidos ouvindo perfeitamente, eu quero colunas endireitando agora, endireita, dores desaparecendo, problemas que veio por causa do frio nas suas juntas desaparecendo agora. Seja curado agora. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Todo problema psíquico caindo por terra agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Seja curado de todo tipo de enfermidade no seu sangue, todo tipo de enfermidade em qualquer parte do seu corpo. Recebe agora. Ah, mas